Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Graças a Deus. Queridos, quero convidá-los para refletir um pouco sobre a importância da doutrina bíblica em nossas vidas. Este convite estende-se aos milhares de pessoas evangélicas e não evangélicas que neste momento nos acompanham através das mídias da igreja, a quem enviamos uma calorosa saudação em nome do nosso pastor, do pastor da igreja, e deixamos consignado aqui que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem uma enorme satisfação em tê-los conosco, acompanhando o trabalho de doutrina, o culto de doutrina, através das plataformas digitais utilizadas pela igreja. Pois bem, queridos, entre muitas razões porque devemos apreciar a doutrina bíblica, é que esta possibilita à pessoa uma vida espiritual abundante. E não somente isso, mas habilita a pessoa a ser uma poderosa testemunha de Cristo. A palavra de Deus, queridos, no livro dos Provérbios, no capítulo 4, versículo 2, diz que a doutrina bíblica é boa. No mesmo livro, no capítulo 13, verso 14, diz que a doutrina bíblica é fonte de vida. Já em Mateus capítulo 7, verso 28, aprendemos que a doutrina bíblica é admirável. Em João capítulo 7, verso 16, o próprio Senhor Jesus afirma que a sua doutrina é divina. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, dos versos 6 ao 8, diz que o Evangelho de Cristo é único, inconfundível e insubstituível. Por isso, entendo que precisamos refletir
mais e cada vez mais sobre a importância da doutrina bíblica em nossas vidas. O termo doutrina, queridos, no texto ou nos textos do Antigo Testamento, notadamente no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, verso 2, mas também no livro do Jó. Se você quiser anotar esses textos para ler com calma em casa, livro de Jó, capítulo 11, verso 4, e ainda Provérbios 4 e 2, é a tradução do termo hebraico leká, que significa ensino, aprendizagem. Estamos falando do termo doutrina, ou seja, o termo que é traduzido para o português como doutrina, no original hebraico, que é leká, e significa aprendizagem, ensino. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra grega empregada e traduzida como doutrina é didaquê, cujo sentido é instrução, ensino ou mesmo doutrina. O apóstolo Paulo também usou este termo diversas vezes, referindo-se ao conjunto de ensinos e crenças que compõem a pregação cristã, ou compunham a pregação cristã primitiva. A palavra doutrina ou a doutrina cristã, posteriormente chamada de querigma, é mencionada na teologia paulina como pregação ou a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Paulo fala disso lá no capítulo 16 da carta aos Romanos, e também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 21, e em outras passagens também da Bíblia. Segundo o apóstolo João, esse arcabouço, esse conjunto de ensinos constitui a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, ou o ensino deixado por Jesus. É a doutrina cristã. Isso está lá em segunda carta de João, capítulo 1, verso 9. Quando lemos, queridos, o livro dos Atos dos Apóstolos, já nos capítulos iniciais, nós constatamos algo surpreendente. Mas o que podemos notar então de tão admirável na história daquela igreja incipiente? E a resposta é o seu crescimento, e um crescimento saudável, não um inchaço, mas a gente percebe já desde a primeira pregação do Evangelho, a primeira pregação pentecostal, que a igreja vai crescendo numericamente, rapidamente, mas não apenas numericamente, ela vai crescendo também no conhecimento de Deus, tanto o conhecimento experimental, como o conhecimento teórico, o conhecimento sobre Deus. Por quê? A resposta é simples, porque eles atentavam para a doutrina ensinada pelos apóstolos. Nós vamos encontrar, não é, uma referência a essa doutrina como sendo doutrina dos apóstolos, mas na verdade é a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo e apenas
retransmitiam ao povo. Então, o crescimento da igreja no seu início é devido exatamente a esta realidade. E aí, quando a gente vê esse crescimento, a gente lê e vê esse crescimento, a igreja crescendo, florescendo, então surge uma nova pergunta: qual o segredo deste crescimento? Mesmo não possuindo uma técnica avançada de administração, a igreja necessitou apenas, queridos, de 3 décadas. 3 décadas para chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Então surge uma outra pergunta: e como isso foi possível? Como isso aconteceu? Bem, como nós podemos constatar no texto bíblico que lemos a princípio, o segredo do crescimento sustentável, se é que a gente pode usar este termo, não é? O crescimento sustentável aqui, eu me refiro a um crescimento não apenas ilusório, mas um crescimento firme, consubstanciado, bem embasado num baldrame, que é a palavra de Deus. Então, nós podemos constatar, a partir desse texto lido, que o crescimento da igreja primitiva consistiu no fato de que, uma vez consolidados no ensino da palavra de Deus, os crentes mantiveram-se firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto ainda acrescenta que em cada alma havia temor e reverência, e muitas eram as maravilhas que o Senhor operava por intermédio deles. Note aqui, queridos, um detalhe interessante: antes dos predicados e dos resultados citados neste texto quanto à conduta cristã daqueles primeiros crentes, aparece a perseverança na doutrina dos apóstolos. É isso o que diz o verso 42 do texto que lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a comunhão, o compartilhar do pão, as orações, o temor nos corações, as maravilhas, os sinais, etc., tudo aparece como resultado da perseverança na doutrina. Então, perseverar na doutrina é o segredo para o sucesso do ponto de vista bíblico para a igreja de Cristo, não é? Alguém pode tentar substituir a doutrina bíblica por qualquer outro elemento, como as técnicas modernas de administração, não é? E também as técnicas modernas de oratória, que faz com que surjam belíssimos discursos. Nada disso vai substituir a doutrina bíblica, a doutrina cristã. Sabe, e ao contrário do que dizem alguns críticos da Bíblia, a igreja primitiva não era uma igreja movida apenas por sentimentos, ou seja, não era uma igreja piegas, nem emocional. A igreja cristã primitiva era uma igreja bíblica, teologicamente embasada,
cristocêntrica e ainda por cima era cheia do Espírito Santo. A gente vê que aparecem em nossos dias muitos movimentos chamados de igrejas, que são movimentos que não têm consubstância nas Escrituras, não tem a Bíblia, a doutrina cristã como base. As pessoas desses movimentos desconhecem as doutrinas mais elementares da fé cristã e vivem apenas de movimentos, de pulos, de rodopios, de gritos, de histerias e coisas parecidas. Mas isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, ela é embasada na palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus como o ponto de partida, como o baldrame seguro. Então, por essa razão, eu os convidei, não só os que estão aqui presentes, mas os que estão através das nossas plataformas digitais, para a gente, claro, com a ajuda indispensável do Espírito Santo, porque eu sou 100% dependente do Espírito Santo. Eu disse 100%. Se tirar o Espírito Santo, é zero. Não tem mais nada, não é? É zero. Mas como eu creio que o Espírito Santo está aqui e ele vai nos ajudar esta noite, eu quero convidá-los a refletir um pouco sobre a importância da doutrina bíblica para as nossas vidas. Se você me compreende, diga amém. Amém. Ok. Mas o que é a doutrina bíblica? Se ela é tão importante para nós, enquanto igreja, tanto do ponto de vista individual, porque cada um de nós somos parte integrantes da igreja, nós compomos a igreja, não é? Então, individualmente, a gente pode dizer também, eu sou igreja, eu participo da igreja. Não que a gente é o todo, não é? A gente participa do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para que possamos viver uma vida cristã autêntica, porque isso é o que interessa para nós, não é? Não interessa apenas ter o nome de cristão, ou de crente, ou de discípulo de Cristo, qualquer nome assim. O nome é muito fácil adquirir, qualquer pessoa pode se dizer cristã. Aliás, o próprio IBGE diz que 87% dos brasileiros são cristãos. Gente, isso não pode ser verdade, porque se 87% dos brasileiros fossem cristãos, esse país seria um pedaço do céu. E o que a gente vê não é isso, não é? Pois bem, mas o que é a doutrina bíblica? Bem, diferente da filosofia, a doutrina bíblica, ela não se perde em especulações. Claro que existem aqueles teólogos, especuladores, que ficam o tempo todo procurando na Bíblia o que não está. São os teólogos das chamadas entrelinhas, que ficam procurando saber quem foi a esposa de Caim, coisa parecida, não é? De onde veio as pessoas de pele mais escura, de pele mais clara. Fica procurando essas coisas que não está lá na Bíblia. Então, a doutrina bíblica não é como a filosofia, ela não se perde, ela não se deixa levar por especulações. Não é produto de supostas manifestações de oráculos lá do panteão grego, mas preste atenção nisso aqui, é a revelação do único Deus pessoal e real que ao longo da história se deu a conhecer a muitos, revelando o seu poder, revelando a sua vontade e revelando o seu plano para a humanidade, seja por meio de teofanias, seja por meio da palavra escrita,
e finalmente por meio do seu Filho amado, que possuindo as duas naturezas, a humana e a divina, habitou entre nós. Por isso mesmo, a doutrina bíblica nos conduz a conhecermos mais intimamente a Deus e nos constrange a termos uma vida santa e irrepreensível. A doutrina bíblica nos aproxima de Deus e nos faz reconhecer a nossa condição de miserabilidade enquanto pecadores e que necessitamos de receber gratuitamente a oferta da reconciliação, e nós sabemos disso porque estudamos a doutrina da salvação, que eu considero a doutrina basal da fé cristã, porque na doutrina da salvação nós temos contidas a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da adoção. Tudo isso está no contexto, ou no conjunto, por assim dizer, da doutrina da salvação. Então, a doutrina cristã, ela nos aproxima mais de Deus. E na medida em que nós somos aproximados a partir do contato com o ensino bíblico, com a doutrina cristã genuína, não falsificada, mas a doutrina verdadeira, nós passamos a ter mais intimidade com Deus, porque a gente passa a ter dois níveis neste relacionamento entre nós e Deus. O nível teórico, a gente passa a conhecer sobre Deus e os seus feitos e os seus atributos, mas a gente passa também a ter uma experiência pessoal, ou seja, um relacionamento experimental. Não é só saber que Deus é grande, é sentir essa grandeza de Deus em nós. Há alguns anos, isso fazem mais ou menos 30 anos, eu fui incumbido, pela graça de Deus, cooperava com o pastor numa determinada localidade aqui no Recife, e o ministro que era responsável ali pelo trabalho, respondia ao pastor presidente pelo trabalho, me deu uma missão. Disse: nós vamos fazer um trabalho no período, já tinha o trabalho do período do carnaval, não é? Ainda incipiente, mas já acontecia. E ele disse: o senhor vai falar sobre a doutrina de Deus. Eu disse: eu? Ele disse: sim, o senhor mesmo. E eu disse: tá bom, é uma determinação, eu vou cumprir. Mas aí quando eu saí dali, eu fui para casa e dizendo a Deus: meu Deus, eu vou dizer o que a respeito do senhor? O que é que eu vou falar a respeito do senhor? Eu não tenho condições. Falar sobre Deus? O que é que eu faço? Então eu dei meu jeito, fui numa livraria, eu já tinha algumas obras, aí fui numa livraria, comprei mais uns papelzinhos lá, uns livros, e levei para casa. E eu sempre gostei de estudar à noite, de madrugada, e eu deixei todo mundo se deitar, e me arrumei lá na mesa, botei os livros ali, a Bíblia, e comecei a estudar. E comecei a orar e pedir a Deus: meu Deus, eu vou falar o que a seu respeito? E me veio assim o sentimento de falar sobre os atributos de Deus. E eu comecei a estudar sobre os atributos de Deus. Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos que ele divide com a gente. Por exemplo, a santidade é um atributo divino que ele quer ver em nós também. Amém, queridos?
a fidelidade. Agora, tem atributos que só pertencem a Ele, aí não adianta, não é? Porque é só dele. E aí eu comecei a estudar esses atributos, e eu sozinho, na sala, na mesa, estudando, e a noite foi passando, e quando deu assim, mais ou menos 2:30 para 3 horas da manhã, eu comecei a sentir um misto, assim, um sentimento de temor e de profundo respeito e de alegria ao mesmo tempo. Porque quando eu comecei a estudar os atributos de Deus, eu comecei minguando assim, murchando. E Deus começou crescendo na minha frente assim, crescendo. E quando eu me dei conta, era quase 3 horas da manhã, eu segurei na mesa assim e disse: meu Deus, eu vou morrer. Como tu és grande, Senhor. Você só descobre isso quando você começa a estudar a doutrina bíblica, a doutrina cristã. Você começa a ter essa percepção que o homem natural não consegue. Você diz que Deus é grande e as pessoas não têm a menor ideia da grandeza de Deus. Irmãos, Deus é mais do que o que a gente possa imaginar. E quando você se aproxima dele, você passa a ter esse conhecimento experimental. É uma coisa que a gente não consegue colocar em palavras. Eu estou tentando explicar uma experiência que eu passei aqui. Eu fechei os olhos e passei mais ou menos 20 minutos só adorando. Como tu és grande, como tu és grande, como tu és grande, como tu és grande, como tu és grande. E no dia seguinte, era o dia que eu estava escalado para falar, não é? E eu saí, irmãos, amanheceu o dia, eu estava sem sono, eu tive uma experiência tão forte com Deus, e eu saí marchando lá para a congregação, onde eu ia, com tanto ímpeto, com tanta vontade de chegar lá no microfone e dizer o quanto Deus é grande. E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso estudando a doutrina bíblica, o ensino bíblico. Quem diz amém, queridos? Então, mas a gente pode trazer aqui uma definição de doutrina bíblica ou doutrina cristã. Doutrina cristã é o conjunto de princípios que, tendo como base única as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Ela pode ser definida ainda simplesmente como ensino normativo terminante, tendo a Bíblia Sagrada como fundamento. O crente que medita na doutrina bíblica, que lê a Bíblia, sabe, irmãos, é vergonhoso a gente saber que tem pessoas que têm 10 anos de crente e não leu a Bíblia toda sequer uma vez. Eu considero isso um pecado, porque essa pessoa, ela nunca vai viver o melhor de Deus para a vida dela se ela desconhece a palavra de Deus. Não tem como você, nem eu, nem ninguém ser próspero do ponto de vista espiritual se desconhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem orienta a nossa existência. É a palavra de Deus quem ilumina o nosso caminho. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem não quer andar tropeçando neste mundo de trevas medonhas, precisa estudar a palavra. Ah, pastor, e agora o que vai acontecer comigo? Eu tenho mais de 10 anos de crente e nunca li a Bíblia toda. Deus vai me matar? Não. Deus trouxe você aqui esta noite para dizer que te perdoa se você se arrepender dessa atitude e te dá uma nova chance. Então, a partir de hoje, comece a ler a Bíblia todo dia. Você não come todo dia? Pelo menos 3 vezes ao dia? Você toma café de manhã, você almoça meio-dia e você janta à noite, quando não faz outras refeições lá intermediárias, não é? E a tua alma está morrendo por inanição,
Porque a Bíblia não é o alimento da nossa alma. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, o que acontece? A alma vai morrendo, vai desaparecendo, vai minguando, vai ficando raquítica. E o final de quem deixa de comer, para de comer para você ver o que acontece. Você vai emagrecendo, depois você vai passar um tempo, né? O seu organismo vai puxar a gordura, se você tiver alguma gordura, vai puxar a gordura que está lá dentro, armazenada. Depois, quando acabar essa gordura, vai ficar pele e osso, e depois você vai dar o último suspiro e vai para o sítio de Amaro. É assim que acontece se a pessoa deixar sem comer, ou ficar sem comer. E espiritualmente, o que acontece com um crente que deixa de ler a Bíblia, deixa de vir ao culto de doutrina, deixa de estar na escola dominical, deixa de ouvir a mensagem da palavra de Deus? Ele vai ficando raquítico. Se ele tiver alguma gordurinha lá guardada, lá do começo, porque quando é novo convertido é assim, né? Quer ler a Bíblia, não falta culto, sempre está na igreja e tal. Aí às vezes guarda uma gordurinha lá do começo, aí vai aquela gordurinha, vai comendo, se acabando, daqui a pouco ele está morto e não percebe. Então a definição que nós apresentamos é: doutrina cristã é o conjunto de princípios que, tendo como base unicamente as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus e com a igreja e com os nossos semelhantes. Como é que nós devemos viver neste mundo? Como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros enquanto igreja de Cristo? Está lá na Bíblia. Como é que eu devo me portar enquanto ser humano, enquanto pessoa que vive numa sociedade, inserido numa sociedade? Está lá na Bíblia. A Bíblia tem orientação para tudo isso. Bom, qual o objetivo da doutrina bíblica? Eu poderia citar muitos objetivos aqui, mas eu diria que o principal objetivo da doutrina bíblica é proporcionar o conhecimento sobre a pessoa de Deus e do seu plano para a sua criação, incluindo a redenção do homem pecador. Todavia, esse conhecimento de Deus, ou seja, esse conhecimento adquirido sobre Deus, não deve ser apenas conhecimento sobre Deus, mas deve evoluir para o conhecimento de Deus, que é aquele conhecimento que nós já falamos aqui, que é um conhecimento experimental, que promove a transformação de vida. Vocês sabem que a palavra de Deus é viva, não é? Ela própria afirma isso, viva, e não só isso, ela é eficaz. Quando você está lendo a Bíblia compenetrado, com total atenção, o texto, irmão, parece saltar. Eu perdi as contas das vezes que eu amanhecia o dia sem perceber que passei a noite lendo. Eu sentava à mesa, como ainda hoje faço, vez por outra, de madrugada, e começava a ler a Bíblia. Eu entrava na Bíblia. As pessoas não dizem que a leitura é uma viagem? Pronto, é mais ou menos isso aí. Então eu entrava na Bíblia, e quando eu me dava conta da realidade à minha volta, o dia estava amanhecendo. Eu via porque o basculante começava a mostrar a claridade do dia, não é? E eu nem percebia. Passava 2, 3, 4, 5 horas lendo a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos faz ter esse conhecimento a respeito de Deus, não só sobre Ele, mas conhecimento dele, conhecimento experimental. O povo de Israel, queridos, caiu em apostasia por não conhecer o Senhor. Mas por que é que eles não conheciam o Senhor? Está lá em Oséias 4 e 6, o profeta Oséias diz: o meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem é alimentado pela doutrina bíblica, pela doutrina cristã, não teme a nada, porque sabe, conhece quem é o seu Deus e do que Ele é capaz. A doutrina bíblica, nós estamos falando do objetivo ainda, queridos, visa a perfeição moral e espiritual do homem. Num mundo sem referências, como a gente vive, este mundo que a gente vive, nós não temos, irmãos, aí no mundo, referência moral, não é? Referência espiritual.
referência de caráter. O que a gente vê no mundo, irmãos, é uma completa perversão dos valores. Então, no mundo desse, nós precisamos da doutrina bíblica para nortear a nossa existência. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo é mais do que claro quando exorta-o dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Você sabe o que significa a palavra redarguir? Significa argumentar ou responder com argumentação sólida, consistente, não é? Você saberia responder a razão da tua fé a quem te perguntasse? Você tem dificuldade para dizer por que você é crente? Por que você crê naquilo que você crê? Talvez seja a falta de conhecimento da doutrina, da palavra de Deus. Então Paulo diz, escrevendo a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e aqui, claro, vale para a mulher também, pode ser aplicado para a mulher também, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É da doutrina cristã, da doutrina bíblica, que vem, queridos, os costumes, a praxis. É assim. A doutrina bíblica, ela gera costumes, e bons costumes, não é? É claro que doutrina não é costume, mas ela gera costumes. Em algum momento eu creio que você já ouviu esta frase: doutrina não é costume, costume não salva. O costume não salva, mas a pessoa que nasceu de novo e que viveu a experiência do novo nascimento, ela precisa viver de acordo com a doutrina bíblica, que gera bons costumes. Não é coerente uma pessoa que diz que nasceu de novo e que conhece a doutrina bíblica usar costumes que contrariam os princípios norteadores da doutrina cristã. Se você me entende, diga amém. Amém. A doutrina bíblica, ela gera bons costumes, costumes sadios. Então, a pessoa que ignora as verdades bíblicas, com facilidade assimilará costumes desconexos com a fé cristã. Quando você vê um crente usando coisas, nós estamos falando de usos, de costumes, usando coisas que não são coerentes para um cristão ou a um cristão, significa dizer que essa pessoa, ela não tem conhecimento da doutrina cristã genuína. Porque a doutrina cristã genuína, ela gera a experiência que nós já falamos aqui do relacionamento com Deus. E essa experiência do relacionamento com Deus, não é, faz com que a pessoa procure se aproximar ainda mais dele e parecer ainda mais com Jesus. Então, quando você for usar qualquer coisa, a doutrina bíblica, a doutrina cristã que vai estar na tua vida, no teu interior, na tua essência, vai dizer: ó, isso aqui não é bom, Jesus não usaria isso, Deus não aprovaria isso, Deus não faria isso, porque a pessoa está cheio da doutrina de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Não precisa nem ninguém chegar e dizer: olha, você está fazendo assim, mas não é assim, está usando isso, mas não é para usar. Não precisa, porque a pessoa que tem a doutrina bíblica nela, que se alimenta da doutrina, que vive a doutrina bíblica, o Espírito Santo, irmãos, se encarrega de dizer: isso não, isso sim, isso não está certo. Ou não é assim, irmãos? É assim, como eu estou dizendo. O Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que a gente lê. A gente lê, armazena, e o Espírito Santo faz a gente lembrar na hora que a gente precisa tomar as decisões.
A gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, seja uma decisão simples, uma decisão complexa, não tem importância. O Espírito Santo nos ajuda a tomar essa decisão. A Bíblia Sagrada nos adverte de modo decisivo, na primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o sacrifício de Cristo, que é a representação maior, é o símbolo maior do amor de Deus, não estará evidenciado na vida daquela pessoa. Dá gosto, irmãos, quando a gente escuta um testemunho de alguém que fala de outro dizendo assim: olha, essa pessoa hoje é uma outra pessoa, diferente daquela que eu conheci. Aí, o que a gente vê nesse testemunho? A gente vê que o amor de Deus está naquela pessoa aperfeiçoado. O sacrifício de Cristo é evidenciado. Os efeitos do sacrifício de Cristo são evidenciados na vida daquela pessoa. Mas tem um outro testemunho também, que alguém dá de alguém. Quem? Ser crente como fulano? Graças a Deus que aqui só tem daqueles do primeiro testemunho. Quando eu for ser crente, eu quero ser como aquele irmão ali. Eu quero ser como aquela irmã ali. E alguém pergunta: por que você quer ser como aquele irmão, aquela irmã? Ah, porque aquele irmão realmente é crente, aquela irmã realmente é crente. Mas o que faz com que isso seja realidade? É quando a doutrina cristã, ela está em nós, orientando e norteando a nossa existência. Quem diz amém, queridos? Deu para entender um pouquinho da importância da doutrina cristã? Quem não está indo para a escola dominical, eu tenho certeza que a partir de hoje vai estar indo à escola dominical. Quem não estava lendo a Bíblia, a partir de hoje vai ler a Bíblia. E quem não vinha ao culto de doutrina, e não é só aqui no Templo Central, é lá também na congregação onde você faz parte, a partir de hoje vai estar indo, porque entendeu que a doutrina bíblica, ela é essencial para que a gente viva uma vida cristã autêntica. Deus abençoe, queridos.